Corinthians! Corinthians! E salve, salve, fiel torcida! Você está ouvindo o podcast do Card Corintiano no Pique do Rádio, pelo YouTube, pelo Spotify e pelo TikTok, com muita informação e análise de nossos comentaristas. Siga-nos em todas estas plataformas, como também no Instagram, onde você encontra os cards dos ídolos que ajudaram a construir a história gloriosa do Esporte Clube Corinthians Paulista. E hoje falaremos sobre a contratação de Dorival Júnior como técnico do Timão, a preparação do time para enfrentar o Flamengo pelo Brasileirão, análises e muito, muito mais a partir de agora. Dorival Júnior é o novo técnico do Corinthians, pelo menos é o que disse desde ontem os portais de esporte mais importantes do país, como Meu Timão, GE e TNT. O conclave para a escolha do novo técnico aparentemente já terminou, mas a fumaça branca ainda não surgiu no Parque São Jorge. Confesso que segurei ao máximo para trazer a informação a vocês, já que quando se trata de Corinthians, tudo pode acontecer até que seja assinado o contrato e anunciado oficialmente pelo clube. O clube ainda não anunciou, mas como curiosidade, Celso Rezende, preparador físico da comissão técnica de Dorival, alterou a sua bio no Instagram para atualmente no Esporte Clube Corinthians Paulista. Então, vamos dar este voto de confiança e tratar Dorival Júnior como o novo técnico do Timão. E hoje temos uma estreia no Card Corintiano, Marcelo Longo, o novo comentarista de nosso podcast, pinta por aqui para falar um pouco sobre nosso novo comandante. Salve galera do Card Corintiano, boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo de onde vocês estão. Aqui é o Marcelão, vulgo pai do Ricão, vulgo vô do Felipe Longo e outras coisas mais. Bom, subiu a fumacinha branca no Parque São Jorge. Habemos Technicum. Dorival Dias é o nosso... Dorival Dias não, perdão, né? Dorival Júnior é o nosso novo comandante. E para mim as perguntas que ficam são as seguintes. Orlando não teve coragem de mexer no esquema técnico, ou tempo, né? Coragem talvez seja uma palavra muito forte, mas Orlando não mexeu no esquema tático do Corinthians, não mexeu nos 3 atacantes e continuou aquilo que já estava acontecendo aí nos outros jogos, né? A gente viu ontem um Corinthians sem criação no meio-campo, tentando esticar bolas e chegou um gol aí num escanteio do Memphis. As minhas considerações em relação ao Dorival são as seguintes: será que Dorival tem o tamanho do Corinthians para chegar com o estofo de fazer aquilo que ele entende que é o correto? Considerando que teremos Garro somente, talvez, né, após o campeonato mundial, Dorival terá coragem de mexer no esquema tático do Corinthians? Para mim é uma coisa muito clara que o Corinthians, a melhora do Corinthians passa muito pela questão de fazer uma modificação no esquema de 3 atacantes. Será que Dorival tem o tamanho para sacar Romero do time sem ter o Garro? Dorival teria o tamanho para sacar Memphis ou Yuri Alberto do time, para consertar o meio-campo e fazer o Corinthians ter mais posse de bola, mais transição, mais combatividade, ser um time que machuca mais o adversário? Ontem a gente viu um Corinthians que não machucou
um time muito inferior. Então essas são as minhas perguntas aí em relação ao início do trabalho do Dorival. Aí o restante a gente vai ver aí o que vai acontecer ao longo do tempo, né? Valeu, galera, um grande abraço do Marcelão e vai Corinthians! Tá aí, muito obrigado, Marcelo Longo, o novo comentarista do Card corintiano. Seja bem-vindo! E agora, quero saber de Samir, ô Andrade, o que você espera de Dorival Júnior no Timão? Está confiante ou algo lhe preocupa? Salve, salve família corintiana, alvinegros do Parque, Guilherme do Prado, ouvintes do Card corintiano. Vamos falar de Dorival Júnior, sim, o novo técnico do Corinthians. Foi noticiado nas últimas horas, nos últimos minutos, né, para ser mais exato, que ele assumirá o comando do Alvinegro do Parque, né? E para falar do Dorival Júnior, eu vou fazer aqui algumas poucas observações. Espero que o Dorival faça um bom trabalho à frente do Corinthians, que ele possa, né, repetir os feitos que ele alcançou tanto no Flamengo como no São Paulo, enfim. Mas algo já me preocupa de cara, né? Antes de eu fazer toda essa festa, desse oba-oba, né? O Dorival nos últimos 4 clubes aí, fazendo uma pequena avaliação, ele não tem passagens muito longevas, né? A gente está falando de um Dorival de poucos jogos. No Atlético Paranaense ele tem apenas 18 partidas, sim, no ano de 2020. Em 2022, o Dorival assume o Ceará. E depois de uma proposta, né, tentadora do Flamengo, ele deixa o comando do clube cearense após também ter apenas 18 jogos no comando. No Flamengo ele faz 38 jogos, pasmem, 38 jogos. Ele conquista sim títulos importantes como a Copa do Brasil, né, e a Libertadores de América, né? Tendo em vista aí de forma especial um recorte aí dessa conquista da Copa do Brasil, que ele quase deixa escapar pro sub-40 do Corinthians, né? Com Fábio Santos, Renato Augusto e companhia. Se tivesse mais alguns minutinhos e se a torcida não acende os sinalizadores na hora errada, o Corinthians teria até virado aquela partida ali, porque era o que estava se encaminhando. O time do Flamengo estava pregado em campo e o Dorival não sabia o que fazer. No São Paulo, ele até de forma mais fácil conquista a Copa do Brasil, né, em cima do Flamengo, depois de ter eliminado o Corinthians, né? Aquele jogo fatídico onde já não contávamos com Roger Guedes e tivemos ali, além de uma atuação muito patética do Corinthians depois do discurso do Vanderlei Luxemburgo, o gol de mão do Lucas Moura, que todo mundo vai dizer e vai querer comparar com a situação do jogo contra o Vasco no Brasileiro de 2017. Mas enfim, né? O importante é que eles conseguiram êxito e o São Paulo foi campeão pela primeira vez da Copa do Brasil no comando, né, do Dorival Júnior. Dorival Júnior, que fez, como eu disse, 38 jogos pelo Flamengo, conquistou esses 2 títulos, e pelo São Paulo foi a passagem um pouco mais longa, né? Ele faz 54 jogos em 2024. 54 jogos. Após o São Paulo, ele assume a seleção brasileira e depois de 16 partidas, né, com uma porcentagem aí muito baixa, né, ele acaba sendo desligado da seleção brasileira. Mas Dorival tem aí no seu currículo, né, 3 Copas do Brasil, tem aí uma Libertadores. Dorival conseguiu também ao longo da sua carreira, né, conquistar um campeonato gaúcho. Ele conquista também uma Recopa, né, e conquista um campeonato da Série B, um acesso. Dorival Júnior vem muito por conta dos trabalhos feitos, né, pelo São Paulo e pelo Flamengo, né,
eu vou torcer para que ele dê certo, assim como eu torci para Luxemburgo, Mano Menezes, né, Antônio Oliveira, e como eu estava torcendo até então para Ramon Dias. Mas fica uma dúvida, né, um elefante atrás da orelha do corintiano. Será que o Dorival vai cumprir o seu contrato pelo Corinthians? Será que o Dorival ele chega a ultrapassar a margem dos 60 jogos à frente do comando alvinegro? Vamos esperar e que São Jorge nos ajude também para que ele possa vir fazer um bom trabalho, uma vez que seu filho também, né, não se demonstrou muito contente, muito feliz, né, muito entusiasmado de vir treinar o Corinthians. Mas enfim, esse é o Dorival Júnior, né, 63 anos, nascido em Araraquara, né, e que tá aí. Gosta de usar muito a formação no 4-2-3-1 e em breve pode estar dando uma entrevista coletiva se apresentando como o novo técnico do Corinthians, né? Primeira bola fora. Ouvi dizer que Dorival não estará no banco contra o Flamengo domingo. Bom, se ele está fechando hoje, muito provavelmente pode acontecer de ser anunciado agora na tarde, ter uma coletiva amanhã, não enfrentar o Flamengo, não estar à frente do time no banco de reservas domingo contra o Flamengo. Para mim já começa com o pé esquerdo. Vamos torcer para que Dorival Júnior tire essas más impressões iniciais e faça um bom trabalho à frente do maior de todos, o Sport Clube Corinthians Paulista. Esse é o meu relato, minha pequena análise sobre este comandante que vem para o Corinthians depois de uma pequena minissérie, depois de muito imbróglio nas negociações, mas que nós vamos torcer muito para que ele obtenha êxito. Vai, Corinthians! Força! Seja bem-vindo, Dorival. Muito obrigado, Samir O Andrade, comentarista do Card corintiano. E que novela foi essa contratação do treineiro corintiano, hein? Sai Ramon, vem Tite, não vem mais Tite, vem Dorival, Dorival fica distante. Que novela, hein, Luan Rocha, Lagartixa Albina, o comentarista da Fiel. Fala aí, Lagartixa Albina, aqui de Charlotte, North Carolina. E finalmente nós temos o desfecho da nossa novela. Nós sabemos se a criança vai ficar com a Ana ou com a Clara, ou se o Lucas ou o Léo vão ficar com a Jade. E quem será o técnico do Corinthians? Sim, é o Dorival Júnior, finalmente Dorival Júnior é nosso técnico. Mas por que foi criada essa novela? Será que foi por conta do tempo de negociação com o Dorival Júnior e acertos com o financeiro do Corinthians? Pois afinal de contas, esse é um contrato, deve ser visto de forma cautelosa para que nenhuma das partes se ferre. Será que é porque o Dorival Júnior tem o seu cunhado como empresário, que eu não entendo como alguém pode ter o cunhado como empresário? Bem, o meu cunhado é um cara legal, mas pelo que eu escuto, muitos não gostam de seus cunhados. Afinal de contas, se cunhado fosse uma coisa boa, não começaria com... Enfim, se aqui vocês me entendem. Enfim, toda essa novela de, vamos dizer, uns 3, 4 dias, teve seu desfecho e agora o Corinthians tem um técnico. E vamos ver se daqui em diante nós teremos paz e uma melhoria no desempenho do nosso time. Haja coração, agora aguenta coração. Não sabemos quem mandou matar Odete Reutemann, mas sabemos quem será o treineiro do Corinthians e o paradeiro de Helena. Helena, a mulher mais amaldiçoada, mais temida e mais importante das novelas das 8. Ah, e não esqueçam dos reclames do Plim Plim. Plim Plim! Vai, Corinthians!
Pra quem é noveleiro, assim como eu fui um dia, este comentário do Lagartixa Albina foi espetacular. Agora vamos falar da partida de amanhã entre Corinthians e Flamengo. O Corinthians concluiu na tarde deste sábado seus últimos ajustes no CT Joaquim Grava, antes do aguardado confronto contra o Flamengo, marcado para as 16 horas no estádio do Maracanã pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sob o comando do técnico Orlando Ribeiro, o elenco realizou um intenso trabalho tático com ênfase em jogadas de bola parada, tanto ofensivas quanto defensivas. A equipe mostrou em campo o provável time titular que enfrentará o rubro-negro carioca. A provável escalação que Orlando Ribeiro enviará a campo contará com Hugo Souza no gol, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Anrileri, Ranielli, André Carrillo ou José Martínez e Breno Bidon. No ataque, Memphis Depay, Ángelo Romero e Yuri Alberto. Félix Torres pode ficar de fora do banco de reservas após a sua expulsão no último jogo. André Carrillo também corre risco de ser poupado devido a um desgaste físico. E Rodrigo Garro segue como desfalque certo em recuperação de lesão no joelho. Thales Magno, que se recupera de pneumonia, viajou com o grupo, mas ainda é dúvida. O Timão chegou ao Rio de Janeiro na noite deste sábado, onde se prepara para este grande desafio. Uma vitória poderá colocar o Timão no G4 do Brasileirão, dependendo de outros resultados da rodada. O duelo promete movimentar o Maracanã e marcar o primeiro grande teste do Corinthians no Campeonato Nacional. Rafael Toquinha vem agora para analisar esta difícil partida do Timão pelo Campeonato Brasileiro. Amanhã o jogo é contra o Flamengo, um time que nas últimas semanas não tem jogado muito bem, principalmente na Libertadores. Mas a gente sabe que jogar contra os filhos da CBF lá no Maracanã é difícil, porque a gente tem que jogar contra o time deles, a torcida e o juiz. Vamos lembrar que o ano passado eles tiveram que pedir para a mamãezinha deles mudar o horário e o dia do jogo da Copa do Brasil, só para eles terem os titulares de volta. E o que aconteceu ano passado? Nós jogamos lá e o Corinthians pipocou porque tinha um técnico que tinha medo em jogo grande. Agora mesmo com o técnico interino, eu acho que o Corinthians tem uma possibilidade de mostrar que não tem mais medo em jogo grande. Principalmente agora que vai estar chegando um novo técnico que sabe jogar jogos difíceis e jogos contra times grandes. Eu espero que amanhã o Corinthians entre em campo com garra e com determinação para ganhar o jogo. Da mesma forma que fez contra o Racing Sem Açúcar durante a semana na Sul-Americana. O Corinthians tem potencial e tem possibilidade de realmente sair do Maracanã com uma vitória. O Corinthians só tem realmente que querer. Eu espero que agora com essa nova época, essa nova era de técnicos na equipe do Corinthians, o Corinthians ache essa vontade de ganhar jogos, que começa amanhã jogando contra o Flamengo no Maracanã. Você ouviu o Rafael Toquinha, comentarista do Card corintiano. Então, fiel, tome nota. Corinthians e Flamengo se enfrentam neste domingo às 16 horas no estádio do Maracanã pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A transmissão ficará em cargo da Rede Globo e do Premier. E aí, fiel, gostou desse episódio? Então, não se esquece de se inscrever no Card Corintiano no YouTube, curtir a gente no Spotify e seguir-nos no TikTok e no Instagram. Aqui a gente vive e respira Corinthians. Um grande abraço a todos vocês e vai Corinthians!